Então, a nossa temática de hoje vai ser o incidente de assunção de competência. Nós vamos trabalhar agora aqui, já vou abrir a imagem aqui, pessoal. Vocês estão vendo aí a apresentação que eu fiz para vocês, e essa mesma apresentação foi o que eu mandei para vocês lá pela plataforma do Classroom. Tá? Então, iniciando aqui nossa temática aqui, eu vou... vocês estão acompanhando aí, pessoal? O microfone de vocês já está ligado, viu? Quem tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma colocação, pode ficar à vontade. A primeira temática que a gente tem que trabalhar aqui, pessoal, quando a gente trabalha essa questão dos incidentes processuais, é o que dispõe o artigo 926 do Código de Processo Civil. Quem tiver o código aí perto já pode trabalhar e ler. O 926, a gente trabalhou isso em sala. Ele colocou um dever, ele estabelece um dever para os tribunais de que a jurisprudência ela seja o quê, pessoal? Estável, íntegra e coerente. Então, toda a jurisprudência, todos os precedentes dos tribunais, o primeiro mandamento, o mandamento principal criado pelo novo Código de Processo Civil é que a jurisprudência ela seja estável, íntegra e coerente. Então, esse procedimento do IAC, do incidente de assunção de competência, o objetivo dele principal é esse, pessoal. É criar aqui, ó, que está no artigo 927 do Código de Processo Civil, é criar um precedente de observância obrigatória. Então, o objetivo do IAC, vocês estão me vendo, pessoal? Sim. O objetivo desse instrumento processual previsto lá no 947 do Código de Processo Civil é esse. Por isso, quem estiver anotando aí, ou com a possibilidade de anotar, já coloca bem claro isso. Para que serve esse incidente? Nós vamos trabalhar os incidentes. Os incidentes estão nesse artigo aí, ó. Eu vou até compartilhar de novo para vocês aqui esse dispositivo. Ó, esses dispositivos, esses incidentes processuais previstos no artigo 927, ou seja, principalmente o IRDR aqui, ó, e o incidente de assunção de competência, qual que é o principal objetivo deles? É criar um precedente de observância obrigatória. É cumprir esse objetivo aqui, ó, de que a jurisprudência ela seja estável, íntegra e coerente. Então, ó, nós estamos trabalhando hoje o IAC. Primeiro ponto, o que nós vamos trabalhar aí? Primeiro ponto, qual que é a previsão do IAC? A previsão do IAC está aqui, ó, artigo 947, caput do Código de Processo Civil de 2015. A previsão dele é esse. Olha aqui o que o código fala, ó. Coloquei para vocês aí na apresentação. 947 caput. É admissível a assunção de competência quando o julgamento de recurso, remessa necessária ou de procedimento de competência originária envolver relevante questão de direito. Então, o primeiro requisito aqui, nós vamos trabalhar. Primeiro ponto, previsão legal. Onde que está previsto o IAC? No artigo 947 do Código de Processo Civil. É nesse dispositivo que trabalha o incidente. Aí vamos para a leitura do artigo. É admissível a assunção de competência quando o julgamento de recurso, de remessa necessária ou de processo de competência originária envolver relevante questão de direito, grande repercussão geral, grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos. Beleza. Então, eu vou abrir aqui para me explicar para vocês como funciona aí. Primeiro ponto aqui, ó, é o cabimento. Quando vai ser cabível esse instrumento do IAC, desse incidente processual? Para caber esse incidente processual, e o legislador aqui, ó, no 947, ele deixa bem claro que esse incidente ele só foi previsto nesse artigo, nesse 947. O legislador ele deixou bem claro que, para regulamentar esse dispositivo, seria suficiente um artigo. Qual seja,
o artigo 947. Qual que é o cabimento desse incidente? Só cabe. Qualquer dúvida aí, vocês podem interromper, viu, pessoal? Não tenha nenhum tipo de insegurança, não. Cabimento. Vamos lá para o cabimento do IAC. A gente viu a previsão. Ponto 1, então. Eu até coloquei para vocês ali, ó. Ponto 1, previsão. Qual que é a previsão do IAC? 947 do CTC. Cabimento. Para caber o IAC, tem que estar previsto um recurso, um reexame necessário que nós vimos já em sala, ou um processo de competência originária. Então, para caber esse incidente, galera, tem que ter previsão, tem que estar em trâmite um processo em nível de tribunal. Não cabe IAC, um incidente de assunção de competência, no primeiro grau de jurisdição. Só cabe IAC, incidente de assunção de competência, esse incidente, quando um processo está no tribunal, ou seja, em grau de recurso, em grau de reexame necessário ou em grau de algum processo de competência originária do tribunal. Beleza? Então, cabimento. Vou até abrir aqui um Word aqui, ó. Eu vou abrir um arquivo aqui para ir explicando para vocês, para que vocês possam anotar. Vou colocar aqui, ó. Já vou abrir aqui, ó. Vou compartilhar para vocês aqui. Então, primeiro ponto aí, ó. Primeiro ponto da nossa aula de hoje é a questão do cabimento. Qual que é o cabimento do IAC? O cabimento do IAC, ele exige o seguinte, ele vai exigir, ó, cabimento. Exige que haja um processo em trâmite. Então, tem que haver um processo em tramitação aonde, pessoal? No tribunal. Vou até colocar aqui, ó, para vocês uma observação. No tribunal. Não cabe IAC em grau de primeiro grau, em primeiro grau de jurisdição. O processo só vai caber se... É por isso que eu coloquei para vocês no material. Esse é um incidente de competência de tribunal, ou seja, só em grau de tribunal. Seja tribunal de justiça, né, no âmbito da justiça estadual, ou tribunal regional federal em âmbito da jurisdição federal. Bem como também em nível de tribunais de superposição. Ou seja, e tribunais ou seja, STF e no STJ. Há vários incidentes de assunção de competência no STJ. Tá dando para entender aí, pessoal? Alguma dúvida, vocês podem colocar no bate-papo que a gente ou falar no microfone que a gente vai respondendo. Então, o primeiro ponto é esse, é a questão do cabimento. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Não, beleza. Então, vamos continuar. Cabimento, ok. Ou seja, segundo ponto que nós vamos trabalhar aqui, o terceiro ponto, o primeiro ponto foi a previsão. Vou até colocar aqui nesse material, depois esse material eu vou colocar jogar no grupo para vocês também, para facilitar aqui, ó. O primeiro ponto que a gente trabalhou aqui foi a questão da previsão legal. Vou compartilhar com vocês aqui a tela. O primeiro ponto foi a previsão legal. Qual que é a previsão legal? A previsão legal é essa que a gente já trabalhou. Artigo 947 do Código de Processo Civil.
Segundo ponto, cabimento. Cabimento é o quê, pessoal? Exige que haja um processo em tramitação. Se não tiver um processo em tramitação em grau de recurso, vocês vão entender por que eu estou falando isso. Tem que ter um processo, uma tramitação aqui, ó, um processo de tramitação no tribunal. E esse processo de tramitação no tribunal vai envolver o quê? O próprio código lá no caput deixa claro, ó, vai envolver um recurso, que é a nossa temática do semestre, nós estamos trabalhando os recursos. Tem que haver um procedimento de reexame necessário, e tem que haver o quê, pessoal? Um procedimento de competência de tribunal. Procedimento de competência originária de tribunal. Por exemplo, nós vimos a reclamação, algum procedimento quando envolver matérias de competência originária de tribunal, você pode pedir, né, para que seja instaurado esse procedimento, esse incidente de assunção de competência. Competência originária. Então, esse é o cabimento. Tem que ter um recurso, um reexame necessário. Nós já vimos o que é reexame necessário, né? A remessa necessária lá no artigo 966 do Código de Processo Civil. Ou tem que haver um processo de competência originária, que são vários, né? Beleza. Qual que é o próximo ponto da nossa aula aqui hoje? As hipóteses de cabimento do IAC, pessoal. Então, hipótese de cabimento. Terceiro ponto. Estou colocando bem didaticamente para vocês que vocês possam anotar no caderno de vocês. Terceiro ponto aí, ó, hipóteses de cabimento. Quando será cabível esse instrumento, esse incidente processual? As hipóteses de cabimento também, o Código de Processo Civil deixa claro, pessoal. Vai ser cabível IAC. Primeiro, a doutrina fala, Daniel Assunção, que eu até coloquei para vocês no grupo, que é o livro que nós estamos usando aqui como principal instrumento de trabalho para preparar as aulas e tudo, o Daniel Assunção fala o seguinte, que há requisitos. Daniel Assunção, ele fala que há requisitos positivos e negativos desse incidente. Então, Daniel Assunção fala que há requisitos positivos e negativos para a instauração do IAC. Primeiro vamos trabalhar aqui, ó, os requisitos positivos. Quais são os requisitos positivos? Vou colocar aqui, ó. Vou só esquematizar isso aqui, depois eu abro para mim explicar para vocês. Primeiro requisito positivo, relevante questão de direito. Para instaurar esse procedimento, tem que ser demonstrado na petição, pelos legitimados, relevante questão de direito. Não é relevante questão de fato. Já vi concurso público pedindo isso. Relevante questão de direito. Primeiro requisito positivo, então, relevante questão de direito. Segundo requisito, relevante questão social. Vai ser o segundo requisito positivo. E a partir disso aí, galera, a gente trabalha o requisito negativo. Qual que é o requisito negativo? É só um. Requisito negativo. A lei exige que inexista a inexistência. Então, inexistência de quê, pessoal?
Inexistência de múltiplos processos. Vou explicar isso aqui para vocês. Inexistência de múltiplos processos. Então, gravem isso aqui, galera. Isso aqui é muito importante, tanto para fins de concurso público. Já vi vários concursos públicos cobrar esses requisitos aqui, ó, essas hipóteses de cabimento, como na prática. A doutrina do Daniel Assunção fala que há requisitos positivos e requisitos negativos. Há requisitos positivos e requisitos negativos. Então, isso aqui é interessante. Olha aqui. Vamos voltar a trabalhar isso aqui. Primeiro ponto. Já matamos, então, a questão da previsão legal. Previsão legal é essa. 947 do Código de Processo Civil. Segundo ponto. As hipóteses de cabimento. O Daniel Assunção divide que, para ser cabível esse instrumento, esse incidente de assunção, o legitimado tem que demonstrar. Isso está bem claro. Está bem claro aonde? Está bem claro lá no caput do 947. Vou abrir aqui para vocês. Ó. É admissível a assunção de competência quando o julgamento de recurso... Olha que o artigo trabalha. Ó. É admissível a assunção de competência quando o julgamento de recurso. Ó, tem que haver o quê? Recurso. Vou até anotar aqui para vocês. Ó. Recurso. Ó. Remessa necessária ou de processo de competência originária. Envolver o quê? Envolver, que é justamente essas hipóteses de cabimento. Envolver relevante questão de direito, não é questão de fato. Já coloca aí a observação. A lei exige que essa discussão envolva relevante questão de direito. Se houver necessidade de produção de prova, ou seja, fática, não cabe a ser. Relevante questão de quê, pessoal? De direito. Coloca a observação no material de vocês aí. Com grande repercussão social, segundo requisito, repercussão social, grande repercussão social, e sem repercussão em quê, pessoal? Em múltiplos processos. Essa observação aqui é interessante. Ó. Quando o código fala que tem que haver essa inexistência de múltiplos processos, o que significa isso? O código ele quer fazer um corte epistemológico, quer diferenciar o cabimento do IAC do IRDR. Aí eu vou colocar para vocês essa observação aqui. Ó. Anotem aí no material de vocês. Observação aqui. Ó. OBS. Quando o código ele coloca esse requisito aqui, ó, observação. Qual que é a necessidade desse requisito? O código quer deixar claro a norma, o CPC de 2015, ó, CPC 15, deixa claro que o IAC não se confunde com o quê, pessoal? IAC não se confunde com o IRDR, que é o próximo incidente processual que nós vamos trabalhar na próxima aula. O IAC não se confunde com o IRDR. Aqui tem que ficar bem claro. Por quê? Por que não se confunde? Porque o IRDR ele é o oposto. O IRDR ele exige que haja múltiplos processos. O IRDR é o oposto. Uma vez que exige que haja múltiplos processos. Então, isso aqui é muito importante, pessoal. Essa observação aqui, ó, esse requisito de múltiplos processos é o que vai diferenciar o IAC do IRDR. Inexistência de múltiplos processos.
Inexistência de múltiplos processos. E aí nós vamos caminhando. Vamos voltar de novo lá para o código. Lembrando para vocês que o que eu sempre falo em aula. Vocês têm que sempre tentar ao máximo trabalhar com a norma. Trabalhar com o código do lado. Próximo ponto aqui, ó. O próximo ponto que nós vamos trabalhar vai ser o procedimento do IAC. Qual que é o procedimento do IAC? Procedimento do IAC. Quando a gente trabalha o procedimento do IAC, pessoal, a primeira observação que a gente tem que trabalhar aqui, ó, a primeira é a legitimidade. Saúde aí, viu? Legitimidade. Quais são os legitimados? Quais são os legitimados para a instauração? Isso aqui é questão de prova também. Tanto prova de segunda fase, como prova objetiva. Quais são os legitimados para a instauração do IAC? E aí, pessoal? Quais são os legitimados para a instalação do IAC? Os legitimados, vou colocar aqui para vocês. Ó. Tem alguma dúvida aí, pessoal? Se tiver alguma dúvida aí, pode colocar no bate-papo aí, tá? Se tiver tudo ok aí, vocês coloquem que tá ok no bate-papo, por favor, para a gente continuar. Beleza. A Angeli respondeu, o Vitor também, Tomás. Então, beleza. Vamos continuar aqui, ó. Procedimento. Giovana, de boa. Beleza. Então, vamos lá, galera. Ah, tá. Beleza. A Dani aqui pediu o conceito do IAC. Vamos colocar o conceito aqui. Vou colocar o conceito aqui embaixo da previsão legal. Qual que é o conceito aqui, ó? Vou colocar o conceito. Conceito de IAC. IAC, pessoal, para vocês anotarem aí, ó, é um incidente. Por que é um incidente? Justamente por conta disso, ó. Ele é um incidente porque exige que haja a tramitação de um processo no âmbito do tribunal. É um incidente. Então, o conceito, o que é o conceito dele? O conceito dele é justamente esse, ó. O conceito é que ele é um incidente processual. É um incidente processual. Aí aqui, ó. Tendo em vista a necessidade de que haja a tramitação de um processo aonde? Nos tribunais. Nós já colocamos aqui embaixo, ó. Quais são os tribunais? Tribunal de Justiça ou algum dos tribunais regionais e nos tribunais de superposição, ou seja, no STF ou no STJ. Então, o conceito é esse, é um incidente processual de competência de tribunal. É um incidente processual, né? Aí eu coloquei essa observação. Por que é um incidente processual? Deve haver, né, ante a necessidade, vou até colocar aqui, ó, para não for muito claro, haver a tramitação de um processo aonde? De um processo nos tribunais. Por isso que é esse, a natureza jurídica, o conceito dele é esse. É um incidente processual de competência de tribunal. Essa aqui é só uma observação para vocês entenderem por que é um incidente. Porque ele exige a necessidade da tramitação de um processo. Processo que aqui eu coloquei aqui embaixo, está até de verde, ó. De um recurso
de um reexame necessário ou de um procedimento de competência originária. Quais são os procedimentos de competência originária? No Código de Processo Civil há vários. São aqueles procedimentos que nascem já no âmbito do tribunal. Então, conceito e a natureza jurídica é essa. Aí nós vamos voltar aqui para a legitimidade, aqui embaixo. Ó. Qual que é a legitimidade? Vou colocar até de azul aqui, porque isso aqui também é importante. Quem são os legitimados para a instauração do IAC? Os legitimados são esses aqui, ó, pessoal. Legitimados. Defensoria Pública. Galera que estagia na Defensoria Pública, ó, isso aqui é importante. Eu até coloquei hoje na plataforma de vocês lá, do Classroom, um julgado sobre a Defensoria Pública que vai casar com essa legitimidade aqui, ó. Defensoria Pública. Primeiro legitimado para instauração do IAC é a Defensoria Pública. A.1, Defensoria Pública. Segundo legitimado, A.2, o Ministério Público. O Ministério Público também é legitimado para instaurar esse incidente no tribunal. Terceiro legitimado, os próprios tribunais podem instaurar o IAC de ofício. Então, de ofício pelos tribunais. Isso aqui é importante. Já vi cair em prova. Os tribunais eles podem instaurar o IAC de ofício. Último requisito aqui, ó. O último requisito, o último legitimado, desculpa, vão ser as partes do processo. Esses são os legitimados. Então, os legitimados aí, para instaurar esse procedimento, são esses, pessoal. Ó, Defensoria, o Ministério Público e os tribunais. Defensoria, isso aqui é muito importante. Defensoria, Ministério Público, os tribunais e as partes do processo podem requerer. E eles vão requerer a instauração desse procedimento para quê, pessoal? Para quê? Qual que é o objetivo, então? Vamos colocar aqui, ó. Qual que é o objetivo da instauração do IAC? Qual que é o objetivo da instauração do IAC? O objetivo da instauração do IAC vai ser justamente esse aqui, ó. Qual que é o objetivo? É a criação, o objetivo é a criação de um precedente. Vou até ver aqui, ó, pessoal. O objetivo vai ser a criação de um precedente de observância obrigatória. Então, qual que é o objetivo do IAC? É esse aqui, ó. É criar um precedente. Por que as partes vão pedir isso? Por que a Defensoria, o Ministério Público, os tribunais vão requerer a instauração desse IAC?
O primeiro objetivo dele é a criação de um precedente de natureza obrigatória. Esse aqui, ó. É a criação de um precedente de natureza obrigatória. Esse vai ser o objetivo. Então, os tribunais, com a necessidade, para evitar que haja vários processos daquele mesmo sentido, aquelas demandas de massa, em vários processos da mesma forma, tramitando, ele fala o seguinte, fala, para evitar que haja vários processos, eu vou instaurar um IAC. E instaurado esse IAC, qual que é a próxima consequência aqui, ó? Requerida a instauração, vamos para 6 aqui, ó. 6. Requerida a instauração, qual que é a consequência? Requerida a instauração, qual que é a consequência, pessoal? Vai ser o deslocamento da competência aqui, ó. A primeira consequência, vou colocar aqui para vocês, ó. Isso aqui é importante. A primeira consequência aqui vai ser OBS. A primeira consequência vai ser o deslocamento da competência. Haverá o deslocamento da competência do órgão fracionário para onde, pessoal? Para o órgão pleno. Vocês vão entender porque que eu estou colocando isso aqui, ó. Haverá o deslocamento da competência do órgão fracionário para o órgão pleno. Vai ser o órgão pleno que vai julgar, que vai analisar a matéria. Justamente por conta disso aqui, ó. É o órgão pleno que possui a atribuição de criação. Nós vimos aqui, ó. Aí vocês vão entender, ó. Qual que é a necessidade disso? A necessidade, o objetivo da instauração, até abrir aqui para vocês aqui para me explicar isso aqui para vocês. Qual que é o objetivo disso? Vocês estão me vendo aí, pessoal? Tá dando para ouvir? Beleza. Vocês estão conseguindo me ver? Tá, beleza, então. Ó, eu falei para vocês, a primeira observação que eu coloquei para vocês foi o seguinte, que o objetivo principal do IAC é o quê? O objetivo principal desse instrumento processual vai ser criar uma norma de observância obrigatória. Está dando para ouvir, pessoal? Acho que essa deve ser a internet. Está dando para ouvir aí, Cleone? Tá, beleza. Deixa eu colocar aqui mais perto, aqui deve ser o microfone do computador. Ah, tá. Deixa eu desligar aqui, então, o microfone aqui. Agora, acho que agora vai melhorar. Beleza. Agora, já desliguei o microfone de todo mundo. Vai ficar só o meu agora. Então tá, beleza. Vamos continuar aqui, não vamos perder. Então, eu falei para vocês que o objetivo principal do IAC é o quê? É a criação, galera, de um precedente de observância obrigatória. O objetivo principal é esse. O tribunal ele quer mitigar os efeitos deletérios
dessas demandas de massa. Várias demandas, por exemplo. Naqueles casos lá dos lotes, lá do Luzimangues, desses lotes que foi instaurado um IRDR, a gente poderia ter pedido o que também? Poderia ter pleiteado a instauração de um IAC, de um incidente de assunção de competência, porque o objetivo desses dois instrumentos é o mesmo, é de fixar um precedente de observância obrigatória. E quem que fixa precedentes de observância obrigatória? Quem que fixa? O órgão do tribunal que fixa os precedentes de observância obrigatória para todo o tribunal é justamente o órgão plenário, o colegiado do tribunal, todos os membros do tribunal. Então, o IAC, o que ele vai fazer? Ele vai deslocar a competência do órgão fracionário justamente para o órgão plenário. Está dando para entender, pessoal? Desloca a competência do órgão fracionário no tribunal, a Câmara, a turma, para o pleno do tribunal, para que o pleno do tribunal fixe a norma de observância obrigatória. Então, vamos voltar aqui para o nosso quadro aqui, ó. Vamos voltar aqui para o nosso quadro. Ó, requerida a instauração do IAC, qual que é a consequência? Vai haver o deslocamento da competência. Desloca-se a competência. Vou até colocar aqui de azul, que isso aqui é importante. Haverá o deslocamento da competência do órgão fracionário para o órgão pleno. Então, haverá o deslocamento da competência do órgão fracionário aqui, ó, para o órgão que, pessoal? O órgão pleno. Porque é justamente o órgão pleno que possui a atribuição de uniformizar a jurisprudência. No âmbito do tribunal. Então, a primeira observação é essa. Requerida a instauração, desloca-se a competência do órgão fracionário para o órgão pleno. E o órgão pleno ele vai fazer o quê? O órgão pleno ele vai realizará o juízo de admissibilidade. Próxima observação aqui, ó, requerida a instauração, requerida a instauração, haverá o deslocamento da competência do órgão fracionário para o órgão pleno. E esse órgão pleno vai fazer o quê? Primeiro ponto, o órgão pleno irá realizar o juízo de admissibilidade do IAC. O órgão pleno realizará o juízo de admissibilidade. Esse juízo de admissibilidade serve para quê? Para verifica se estão presentes os requisitos, justamente esses requisitos que nós trabalhamos ali, ó. Os requisitos de admissibilidade do IAC. A finalidade vai ser justamente essa. O órgão pleno, o colegiado total do tribunal aqui, ó, realizará o juízo de admissibilidade. Então, o órgão plenário realizará o juízo de admissibilidade, que é justamente o quê? Nós já vimos isso em sala. O juízo de admissibilidade serve para verificar se estão presentes o quê? Os requisitos de admissibilidade do IAC. Aí, continuando. Se o juízo de admissibilidade for positivo, anotem aí, isso aqui é importante, ó. Juízo de admissibilidade
positivo, qual que é a consequência? Se o juiz de admissibilidade for positivo, galera, vai ser justamente isso. O tribunal pleno vai julgar a matéria e vai fixar o precedente de observância obrigatória. Então, se o tribunal pleno verificar que estão presentes os requisitos de admissibilidade do IAC, vai acontecer isso. Ó. O tribunal pleno irá julgar o IAC e fixar um precedente de observância obrigatória para orientar os julgamentos seguintes. Então, a consequência é essa. Se o tribunal pleno realizar um juízo de admissibilidade positivo, ele vai julgar a matéria. Ele vai julgar a matéria. Então, desloca, ó, isso aqui é importante. Desloca a competência do órgão fracionário para o órgão plenário. Sai da Câmara, da turma, do tribunal, e quem que vai julgar isso? Todos os membros do colegiado, todos os embargadores. Vamos colocar um exemplo aqui no Tocantins, no nosso estado. Se fosse instaurado um IAC lá no âmbito da segunda Câmara Civil do tribunal, o que ia acontecer? Esse IAC iria sair do órgão fracionário da Câmara, lá da segunda Câmara, e iria para o tribunal. O tribunal realizando, o tribunal pleno, o órgão colegiado, realizando esse juízo de admissibilidade, ele realizando esse juízo de admissibilidade positivo, ele vai julgar a matéria. Ele vai julgar a matéria e a consequência disso, se ele julgar a matéria, ele vai fixar um precedente de observância obrigatória. Todos os demais órgãos, o juiz de primeiro grau, as demais câmaras do tribunal e o próprio tribunal pleno, ele vai ter que observar aquele precedente. Forma-se, então, um precedente de observância obrigatória. Essa é a finalidade. O IAC, qual que é o objetivo dele? O objetivo é fixar um precedente de observância obrigatória. A consequência da instauração, desloca-se a competência do órgão fracionário para o órgão pleno do tribunal. E o órgão pleno do tribunal vai julgar a matéria. Julgando a matéria, além de julgar a matéria, ele vai fixar um precedente de observância obrigatória. E qual é a consequência se o juiz de admissibilidade for negativo? Se o juiz de admissibilidade for negativo, eu já vou colocar aqui para vocês. Qual é a consequência disso? O juiz de admissibilidade negativo, galera, a consequência vai ser o quê? Se o juiz de admissibilidade for positivo, o tribunal julga. O pleno julga. Ele vai julgar e vai fixar um precedente de observância obrigatória. Se o juiz de admissibilidade for negativo, o tribunal não vai julgar. Ele volta o processo para o órgão fracionário. Então, vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui no material de vocês, ó. Ó. Juiz de admissibilidade negativo, juízo negativo. Nós estamos terminando, viu, galera? Segura aí. Juiz de admissibilidade negativo. Vou colocar aqui, ó. Qual que vai ser a consequência? O retorno do processo
para o órgão fracionário. O órgão pleno não vai julgar. Então, a consequência é essa: o retorno do processo para o órgão fracionário. E não haverá, e nesse caso, então, o TJ entende que não haverá a necessidade de fixação de um precedente vinculante. Retorna o processo para o órgão fracionário e, nesse caso, o TJ vai entender que não há a necessidade de fixação de um precedente vinculante e/ou de natureza obrigatória. Aí, para a gente terminar nossa aula aqui, pessoal, observação final aqui, ó. Observação final. Com o juízo positivo de admissibilidade do IAC pelo Tribunal Pleno, com juízo positivo de admissibilidade pelo Tribunal Pleno, haverá o deslocamento. É isso aqui que o Daniel Assunção coloca no livro dele, ó. Haverá o deslocamento da competência para a criação do precedente vinculante. Justamente por conta disso, galera. Justamente por conta disso, ó. Eu já falei, a gente está trabalhando aqui, ó. Quem cria precedente de natureza obrigatória no âmbito do tribunal é apenas o Tribunal Pleno. É por isso que esse foi colocado pelo Código de Processo Civil de 2015 esse instrumento processual, com a necessidade de deslocar a competência do Tribunal Pleno, do Tribunal Fracionário, desculpa, para o Tribunal Pleno. Para que o Tribunal Pleno, naquela estrutura piramidal, ele faça o quê? Ele uniformize a jurisprudência. Nós vimos que o artigo 926 do Código de Processo Civil, ele é claro que os tribunais, eles têm o dever de manter a jurisprudência de forma o quê? Uniforme, íntegra e coerente. Então, havendo essa necessidade das partes, do Ministério Público, da Defensoria, do próprio tribunal, porque é dever dele de manter essa jurisprudência íntegra, coerente e uniforme, o órgão fracionário ou o próprio tribunal fala o seguinte, ó, vamos manter a isonomia, vamos manter a integridade do sistema processual. Aí, havendo essa instauração e com juízo positivo de admissibilidade, forma-se vai se criar um precedente de observância obrigatória e desloca a competência do órgão fracionário do tribunal para o órgão pleno. O principal objetivo é esse.
Aí entra naquela discussão lá da competência da Defensoria Pública. A doutrina, ela cria essa divergência, a divergência doutrinária, no sentido de saber quando é que a Defensoria Pública ela poderá instaurar o IAC. E é justamente nessa discussão sobre a competência de instauração do IAC pela Defensoria Pública é que se fixou aquele precedente que eu mandei para vocês. Ó. Vamos ler aqui o precedente. Eu vou abrir para vocês aqui, vou compartilhar na aula. Ó, vou compartilhar aqui o precedente. Só abrir ele aqui. Achei aqui. Vamos lá, vou abrir o precedente aqui para vocês. Ó. Precedente aqui. Tá dando para ver aí, pessoal? Então vamos lá. O que o precedente fala? Vou até copiar e colocar aqui no material, no nosso material. Ó, esse precedente aqui, ele é interessante. Justamente por conta disso. Ó. Vamos lá, aqui para o nosso material aqui. Ó. Olha o que o precedente fala aqui. Ó. É nessa disposição aqui, ó, bem aqui na legitimidade, que entra essa discussão aqui feita pelo STJ. Olha o que o STJ fala aqui. Ó. Custos vulnerabilis. Que significa o quê? Significa a função da Defensoria Pública de ser guardiã dos vulneráveis, fiscais dos vulneráveis. Enquanto o Ministério Público atua como custos legis, fiscal ou guardião da ordem jurídica, a Defensoria Pública possui a função de ser custos vulnerabilis. Assim, segundo a tese da Defensoria Pública, em todo e qualquer processo onde se discuta interesse dos vulneráveis, qualquer processo, então, que se discutir interesse de vulneráveis, seria possível a intervenção da Defensoria Pública, independente de haver advogado particular constituído. Quando a Defensoria Pública atua como custos vulnerabilis, a sua participação processual ocorre não como representante da parte em juízo, mas sim como protetor dos interesses dos necessitados em geral. O STJ afirmou que deve ser admitida a intervenção da Defensoria Pública, né? Isso aqui a gente aplica para todas as defensorias públicas e não somente a Defensoria Pública da União. Deve haver intervenção da Defensoria Pública no feito como custos vulnerabilis, nas hipóteses em que há formação de precedentes aqui, ó, em favor de vulneráveis e dos direitos humanos. Sempre que houver a necessidade
A gente viu, sempre que houver, a gente já viu, vocês viram até nos semestres passados, né, com os outros professores, a questão da legitimidade. A legitimidade ela pode ser ordinária ou legitimidade extraordinária. Legitimidade ordinária vai ser quando? Quando a parte pleiteia direito em nome próprio, buscando, pleiteando o direito que é próprio, né? Buscar, pleitear em nome próprio, direito próprio. Legitimidade extraordinária é buscar em nome próprio um direito que é alheio. Nesse caso aqui da intervenção da Defensoria Pública, ela não está representando, buscando em nome próprio direito alheio. Ela está agindo em legitimidade própria, na busca de quê? De um precedente de observância obrigatória. É justamente que surge isso. O que a Defensoria ela pode fazer? Nesses casos, para exercer essa representação de atuação na defesa dos vulneráveis, ela pode pleitear a instauração de um IAC no âmbito do tribunal, de um incidente de assunção de competência. Beleza, pessoal? Então, assim, o que a gente tinha que trabalhar hoje, na próxima aula, nós vamos começar o incidente de demandas repetitivas, o IRDR. Hoje nós trabalhamos o IAC, tá? Se tiver alguma dúvida, algum questionamento, eu vou ficar aqui à disposição de vocês no bate-papo. Quem tiver alguma dúvida, pode colocar aí que nós vamos responder. Mas o que eu preparei para vocês aqui, em linhas gerais, era isso. Nós já esgotamos, então, a disciplina aí do IAC. O momento, a Carol aqui, galera, está perguntando qual que é o momento para instaurar o IAC. O momento é esse, Carol. Por exemplo, tem que ser antes do julgamento. É muito importante essa pergunta da Carol, viu, galera? O momento para instaurar o IAC, vou até colocar aqui no nosso material. Depois esse material eu vou jogar no grupo para vocês. Vou até colocar aqui, ó. Qual que é o momento para instaurar o IAC? O momento aqui, ó, o IAC, ele tem que ser instaurado antes do julgamento. Momento processual. Ele deve ser instaurado, o IAC deve ser requerido antes do julgamento daqueles 3 instrumentos processuais, antes do julgamento do recurso, do reexame necessário ou do procedimento de competência originária do tribunal. Esse é o momento processual. Antes do julgamento. Depois do julgamento, se o órgão fracionário já julgou, meu amigo, se o órgão fracionário já julgou, não tem mais momento para instaurar IAC nessa fase processual. Então, isso aqui é muito importante, ó. Tem que ser antes do julgamento, do recurso, do reexame necessário ou do procedimento de competência originária do tribunal. Porque se já houve o julgamento, não tem mais oportunidade processual para se requerer a instauração. Isso aqui é muito importante. Ó, o Davi aqui pergunta o que é o órgão fracionário. Eu vou colocar aqui no nosso quadro aqui, ó. Vou explicar para vocês aqui, ó. Todo tribunal, pessoal, então vamos colocar aqui, ó, composição dos tribunais. Qual que é a composição dos tribunais? Vou compartilhar para vocês aqui no nosso material aqui, vou explicar para vocês, ó. Ó, composição dos tribunais. Todo tribunal ele tem órgãos fracionários
que é o quê? O que significa órgãos fracionários? É a divisão interna do tribunal Geralmente, esses tribunais, eles se dividem, geralmente, dependendo de cada regimento interno aqui, ó. Divisão interna por isso que às vezes alguns concursos públicos de tribunal exigem a matéria de regimento interno, para vocês entenderem como é que é a estrutura, o organograma do tribunal. Então, é a divisão interna do tribunal. Depende de cada regimento interno. Então, depende de cada regimento interno estabelecer a organização e composição do tribunal. Geralmente, pessoal, ele se divide em Câmara em câmaras e turmas. Geralmente se divide em câmaras e turmas. E a união de todos os membros do tribunal forma-se o pleno ou plenário do tribunal. Por exemplo, aqui no nosso caso do Tocantins, aqui, ó. O pleno do tribunal é formado com todos os desembargadores. Exemplo, TJTO. O pleno do TJTO é a junção de todos os desembargadores. Junção de todos os desembargadores. Beleza, pessoal? O IAC, a Dani está perguntando aqui, ó. A Dani e a Carol. Professor, qual que é o momento para instaurar o IAC? Então, beleza. Isso aí já matamos. Antes do julgamento do recurso, do reexame necessário ou do procedimento de competência originária do tribunal. Pergunta da Dani. O IAC, então, é criado de acordo com o caso ou pela sentença? Então, como é que se cria o IAC? O IAC é um incidente, Dani, é um incidente processual. Um incidente processual que vai fazer o quê? Que vai gerar o deslocamento do órgão fracionário para o órgão plenário, com a finalidade de quê? De se criar um precedente de observância obrigatória para todos os demais casos. Então, a finalidade é essa, criação. Primeiro ponto, qual que é a finalidade? Deslocar a competência do órgão fracionário para o órgão plenário. Segundo ponto, a criação de um precedente de observância obrigatória. É criar uma jurisprudência uniforme para orientar todos os demais órgãos do tribunal. Qual que é o momento? Antes do julgamento do recurso, antes do julgamento de um reexame necessário, remessa necessária, ou de julgamento de um procedimento de competência originária. Beleza? IAC é mecanismo utilizado com frequência? Davi pergunta. Não, Davi. Os tribunais ainda não se debruçaram sobre o estudo do IAC ainda. No âmbito do STJ, nós já temos alguns IAC instaurados. Por exemplo, aqui no Tocantins, se eu não estiver equivocado, nós não temos nenhum IAC instaurado ainda. No STJ já tem uns 12, 13. Porque o pessoal, como essa zona cinzenta,
o Daniel Assunção até coloca isso no livro dele. Há uma zona cinzenta hoje ainda entre o IAC e o IRDE. E como há essa zona cinzenta entre esses dois incidentes processuais, as partes acabam recorrendo a qual? Eles acabam recorrendo à utilização do IRDR, no incidente de resolução de demandas repetitivas, que é o nosso próprio incidente. Nós vamos trabalhar na próxima quinta-feira. Entendeu? Então, acaba isso. Vou até colocar aqui para vocês, para ficar claro também. Ó. A doutrina estabelece que há uma zona cinzenta, aqui, ó, entre o IRDE e o IAC. O que vai diferenciar os dois, o que diferencia, já trabalhei com vocês hoje, isso, será a multiplicidade de processos. 1A será a multiplicidade do processo. Não pode haver. Esse não poderá haver, né? É o requisito negativo. Esse último não pode haver. Beleza, pessoal? Então, o próximo conteúdo aqui, ó, respondendo a pergunta do Vitor, o próximo conteúdo, Vitor, vai ser o incidente de resolução de demandas repetitivas, o IRDR. Nosso próximo conteúdo. Já vou colocar no grupo. Viu, pessoal? Então, ó, muito obrigado. Que a gente possa aí ter bastante sabedoria, né? Para continuar. Eu peço que vocês sempre contem comigo, eu estou à disposição de vocês para sanar qualquer dúvida, tá? Eu estou me esforçando muito para que vocês não fiquem, porque nosso tema aqui, a nossa temática é muito importante. Ó, deixa eu responder a pergunta da Manu aqui. Desculpa, Manu. Deixa eu ver aqui. Quando estão julgando o IAC, o processo fica suspenso igual julgam o IRDR? Também, a pergunta da Manu também é importante, pessoal. E é interessante, porque no julgamento do IAC, ele não gera sobrestamento de processo. Vou até colocar aqui, porque a pergunta da Manu vai nos gerar aqui o que a doutrina coloca isso aqui. Ó. Vou até abrir para vocês aqui para responder a pergunta da Manu, que é muito importante. Aqui, Manu, vou compartilhar aqui, ó. Para a gente finalizar aqui, galera. Essa pergunta da Manu aqui, ó, é muito importante aqui, ó. A doutrina tem colocado a necessidade de haver um microsistema de criação de precedentes vinculantes. O que significa isso, pessoal? O que significa microsistema? Vou explicar para vocês aqui, ó. O que significa microsistema? Microsistema já tem vários microsistemas no nosso processo. É a utilização de uma norma prevista para um instituto e nos outros. Ou seja, você utiliza as normas do IAC para o IRDR, as normas do IRDR para o IAC, as normas do recurso repetitivo
ou do recurso extraordinário repetitivo, é criação de um microsistema. Você poder utilizar um nas lacunas do outro e vice-versa. Essa é a necessidade do IAC. Agora aqui, ó, por que a doutrina, e é nessa aqui que eu vou responder a pergunta da Manu, ó. Por que a doutrina fala que não é possível essa aplicação aqui, ó? No IAC não há, e o STJ, o próprio Superior Tribunal de Justiça responde a pergunta da Manu. No agravo regimental, vou colocar para vocês aqui, ó. Então eu coloquei para vocês aqui, ó, a doutrina tem colocado a necessidade de existir um microsistema de criação de precedentes vinculantes. Beleza. Que é a possibilidade, que é o uso de da norma de um instituto nos outros incidentes. Vou colocar aqui, ó. Norma de um incidente nos outros. Então, essa criação desse precedente, desse microsistema, só que o STJ fala? O STJ fala aqui, ó, no agravo de instrumento, anota aí, pessoal, no agravo interno, no agravo regimental. Agravo interno, no agravo regimental. No agravo em recurso especial. Ó, para vocês verem como é que é a complexidade dos processos nos tribunais. Ó, agravo interno, no agravo regimental, no agravo em recurso especial, número 611-249, de São Paulo, o STJ fala que não há a possibilidade de se criar esse microsistema de precedentes vinculantes justamente por conta disso. Ó. Por quê? Aí eu respondo a tua pergunta, Manu. No IAC, não há o sobrestamento de processos. Não há sobrestamento de processo. Então, a diferença é justamente isso. No IAC não há esse sobrestamento de processos. Beleza, Manu? É por isso que o STJ, nesse julgado, ele rechaçou essa possibilidade de criação de microsistema de precedentes vinculantes. Por quê? A diferença entre o IRDR e o IAC é que o IRDR ele sobressa todos os processos que estão tramitando embaixo. Já no IAC, não. No IAC, os processos que estão embaixo, eles continuam tramitando. Beleza, Manu? Então, o que eu tinha que trabalhar com vocês por hoje era isso. Obrigado, galera. E conte comigo. Tamo junto, viu? Não vamos parar de estudar, vamos continuar. E com fé em Deus, nós vamos estar juntos em breve aí, novamente, lá na Unitim, no Campo da Graciosa. Beleza? Um abração. Fique com Deus. Qualquer dúvida, além do meu WhatsApp, que está disponível para vocês 24 horas, vocês podem mandar também lá no nosso Classroom, na plataforma do Google. Beleza? Um abraço e fique com Deus.